Boa noite, irmãos, a paz, amém? Estamos começando nosso culto de adoração ao Senhor nesta quinta-feira, mais uma ministração sobre as cartas do Apocalipse, né? Então, se os irmãos quando os irmãos forem chegando, vai convidando os outros, vai compartilhando, vai chamando os irmãos para poder assistir o nosso culto, né? E eu tenho certeza que Deus tem uma palavra poderosa para o seu coração mais uma vez. Amém? Então, para a gente começar aqui, enquanto você vai chamando, enquanto você vai compartilhando com os teus irmãos, com os teus familiares, eu queria que você abrisse a sua Bíblia no livro de Atos, capítulo 16. Atos, capítulo 16, versículo de número 31. Atos, capítulo 16, versículo 31. Aproveita enquanto você vai achando aí, vai convidando as pessoas para poder assistir esse culto, assistir essa palavra. Amém? Glória a Deus. Atos, capítulo 16, versículo 31. Diz assim a palavra do Senhor. Responderam-lhe: crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Amém? Então que nessa noite você possa receber dentro da sua casa a salvação de Cristo. Amém? Crê no Senhor Jesus e serás salvo tu e a tua casa. Que a tua casa nessa noite venha a ser morada do Senhor. Que a tua casa nessa noite venha a ser lugar da habitação de Deus, né? Então eu queria nessa noite te convidar para você chamar o Senhor Jesus para dentro do seu lar, para dentro da sua casa, para dentro do convívio da sua família. Convide Jesus nessa noite, querido, para que Ele possa trazer paz, trazer alegria, trazer grandes coisas, principalmente o teu Espírito, o Espírito Santo dele, para dentro do seu lar, dos seus filhos, da sua esposa, em nome de Jesus. Queria te convidar a fechar os seus olhos. Nessa noite nós vamos clamar ao Senhor Jesus, nós vamos direcionar a nossa oração para dentro do nosso lar, dentro da nossa casa. Nós vamos direcionar a nossa oração para as nossas famílias, para as famílias de Bom Sucesso, para as famílias de Teresópolis, para as famílias do nosso Brasil. Nós vamos direcionar a nossa oração para dentro da nossa casa, porque nós vamos profetizar nessa noite que o Senhor Jesus é o Senhor da nossa família, é o Senhor da nossa casa, em nome de Jesus. Senhor Deus e Pai, nós estamos aqui, Pai, nessa noite, e nós clamamos a Ti, Senhor, pela Tua misericórdia sobre a nossa vida. Nós clamamos a Ti, Senhor, e Te pedimos, ó Deus, que a Tua graça, que o Teu amor, que a Tua misericórdia, Pai, ó Deus, comece a invadir o nosso lar, comece a invadir, Deus, o nosso quintal, comece a entrar dentro da nossa cozinha, dos nossos quartos, dos nossos banheiros, da nossa sala, Senhor. Ó Deus, que o Teu Espírito Santo, Pai, entre dentro da nossa casa, Pai, e comece a repreender toda tristeza, e comece a repreender toda doença, Pai, emocional, toda depressão, Senhor. Muitas pessoas estão agora trancadas e confinadas, Pai, dentro de casa, Pai, estão se sentindo sozinhas, estão se sentindo desesperadas, Deus. Então nessa noite nós te pedimos, Pai, Espírito Santo, Pai, entra dentro do nosso lar, entra dentro da nossa casa, Pai, entra dentro, Pai, ó Deus, das famílias de Bom Sucesso, de Teresópolis, Senhor, do nosso Brasil, Senhor, ó Deus, e começa, Pai, a derramar do Teu Espírito Santo, Pai, começa a trazer paz, Senhor, nesse momento tão difícil, Deus, que o Teu Espírito Santo traga paz sobre a nossa vida, traga paz sobre a nossa cidade, traga paz sobre o nosso bairro, traga paz sobre a nossa nação, Senhor, em nome de Jesus, Deus. E nós cremos nessa palavra, Pai, nós cremos no Senhor Jesus e a nossa casa será salva, Pai. E nós declaramos essa palavra, nós cremos em Ti, Senhor. Salva a nossa casa, salva a nossa família, Deus. Salva, Pai, a nossa mente, Pai, salva o nosso espírito, Senhor. É o que nós profetizamos, Deus, nessa noite. É o que nós decretamos nessa noite, Pai, em nome de Jesus, Deus. A salvação dos lares, a salvação da família, a salvação das casas, Senhor, a salvação, Deus, dos filhos, das filhas, dos casamentos, Senhor. Nós profetizamos nessa noite,
em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Amém, queridos? Nós estamos continuando a nossa série de pregações e nós temos falado aqui das cartas que João escreveu ao Apocalipse, né? Essa é a quarta semana, a quarta carta que nós vamos falar. Nós já falamos sobre a carta que Jesus escreveu, enviou à igreja de Éfeso. Nós já falamos sobre a carta à igreja de Esmirna. Nós já falamos sobre a carta à igreja de Pérgamo. E nessa noite nós vamos falar sobre a carta à igreja em Tiatira. Deus tem falado grandes coisas para nós. E nós vemos que o Apocalipse, querido, ele é muito mais atual do que propriamente futuro. Quando Jesus escreveu essas cartas, ele não queria falar somente direcionado àquelas igrejas daquela época, mas Jesus queria transmitir para nós. Jesus queria enviar para nós hoje aqui, mesmo anos e anos atrás, ele direcionava essa mensagem também para nós, para que nós, em momento de dificuldade como a igreja enfrentava, nós também pudéssemos passar pelo vale, nós também pudéssemos passar por esses momentos tão difíceis, né? Por esses momentos tão terríveis, mas com certeza de que Ele está conosco em nome de Jesus. Amém? Então nessa noite nós vamos falar sobre a igreja de Tiatira. Abra sua Bíblia, Apocalipse, no capítulo 2, a partir do verso 18. Apocalipse, capítulo 2, versículo 18. Aleluia. Vamos falar um pouco sobre essa igreja, o que ela tem de mensagem para a nossa vida, o que ela tem de mensagem para esse momento que a gente tem enfrentado. Amém? Carta à igreja de Tiatira. Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Amém? A palavra do Senhor, ela diz assim: ao anjo da igreja em Tiatira escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhantes ao bronze polido. Conheço as tuas obras, e o teu amor, a tua fé, e o teu serviço, e a tua perseverança, e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que assim mesmo se declara, profetiza, não somente ensine, mas ainda seduz os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse. Ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prosto de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações. E vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo todavia a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás. Outra carga não jogarei sobre vós. Então somente conservai o que tendes, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços como se fossem objetos de barro. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Amém? Então o Espírito Santo tem uma mensagem para o nosso coração nessa noite. Como a gente tem falado, a igreja enfrentava momentos terríveis. A igreja enfrentava momentos difíceis na caminhada. A opressão e a perseguição
do imperador, do Império Romano, para com a igreja era feroz. O imperador queria exterminar os cristãos da face da terra. Então as igrejas, queridas, elas estavam definitivamente enclausuradas, elas estavam definitivamente presas, elas estavam definitivamente fugitivas, né, da opressão do imperador. O que representa o imperador para nós? Representa o inimigo. Nesses tempos que nós estamos enfrentando, representa esse vírus. Tem enclausurado as pessoas, tem enclausurado as igrejas, tem enclausurado as famílias, famílias têm estado presas, famílias têm estado retidas nas suas casas. Então, o nosso propósito aqui é trazer uma palavra de encorajamento, uma palavra de conforto, uma palavra de força nesse momento que a igreja está passando, que a humanidade está passando. E assim como a igreja enfrentava muitas e muitas dificuldades na época, nós também enfrentamos hoje. Amém? E a igreja de Tiatira também estava nesse contexto. Tiatira é uma igreja a igreja de Tiatira se situava numa cidade também que ela era uma cidade totalmente idólatra, uma cidade que tinha muitos e muitos costumes romanos imperavam naquele lugar ali. Então, querido, o imperador, ele tentava de todas as formas introduzir o culto dele, o culto aos santos e às imagens dele em todas as cidades. E ele oprimia os cristãos, ele não aceitava que os cristãos adorassem somente a Deus. Tinham que adorar aos deuses do império. Então a igreja de Tiatira era uma igreja que estava situada numa cidade idólatra. Estava situada numa cidade de difícil, querido, convívio. E como as outras igrejas, ela também vivia enclausurada. Ela também vivia presa, assim como nós estamos vivendo hoje. Então eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida através dessa igreja. Amém? E nós vamos tirar aqui algumas mensagens, algumas lições desse texto. Nós começamos aqui, Apocalipse capítulo 2, versículo 18. Jesus diz para a igreja assim: ao anjo da igreja, ou seja, ao pastor da igreja de Tiatira, escreve: estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Primeira coisa, querido, que nós vamos destacar, e que Jesus nos dá um encorajamento, e ele fala para essa igreja de Tiatira. Eu acho muito interessante quando a gente para pensar na igreja de Tiatira e nessa mensagem, é que Jesus fala da mesma forma com todas as igrejas. Ele começa dizendo assim: olha, nós estamos juntos, eu estou com vocês. Para a igreja de Éfeso ele disse o seguinte: estas coisas diz aquele que conserva na mão direita as 7 estrelas. Ou seja, ele está dizendo assim: olha, eu sou aquele que tem todo o poder. Ele começa dizendo para a igreja de Esmirna: estas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. O que quer dizer isso? Ele está dizendo assim: olha, estas coisas diz aquele que é o primeiro e o último, aquele que tem a sua história na palma das suas mãos, aquele que esteve morto e tornou a viver. O que quer dizer isso, Augusto? Quer dizer aquele que tem poder sobre a nossa vida. Para a igreja de Pérgamo ele começa dizendo assim: olha, estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de 2 gumes, ou seja, aquele que tem autoridade sobre a nossa vida. E a igreja de Tiatira, ele vai dizer, ele começa dizendo assim: estas coisas diz o Filho de Deus, aquele que tem olhos como chama de fogo, e os pés semelhante ao bronze polido. Nós vamos destacar aqui nesse texto, querido, uma coisa interessante. Ele é o Deus que tudo vê. 2 coisas nós podemos destacar desse versículo. Ele é o Deus que tudo vê. E outra coisa, seu andar é poderoso e o inimigo está debaixo dos seus pés. O seu andar é poderoso e o inimigo está debaixo dos seus pés. Daniel capítulo 10, versículo 6, diz assim: o seu corpo era como berilo, e o seu rosto como um relâmpago, os seus olhos como tochas de fogo. Os seus braços e os seus pés brilhavam como bronze
polido. Então, querido, primeira coisa, Ele é o Deus que tudo vê. Às vezes a gente, no meio da caminhada, pensa que Deus não enxerga, não está vendo, não se importa. Às vezes parece que nós dobramos o joelho. Às vezes parece que assentamos na nossa cama, na madrugada, e oramos. E pedimos a Deus uma resposta e não ouvimos de Deus, muitas das vezes, nada. E às vezes parece que Deus não vê. Às vezes parece que Deus não ouve. Às vezes parece que Deus não se atenta. Mas a Bíblia diz aqui, quando ele se direciona à igreja de Tiatira, que os seus olhos são como chama de fogo. Ele é o Deus que tudo vê. Ele está olhando para a sua vida. Ele está olhando para a sua situação. Ele está olhando para o seu problema. Ele está olhando para a sua doença. Ele está olhando para a situação que nós estamos enfrentando desse vírus maligno. Ele está olhando para a sua igreja. Ele está olhando para a humanidade. Pastor Hernandes Dias Lopes, ele diz uma coisa interessante. Quando tudo foge do nosso controle, tudo está no controle de Deus. Quando você pensa que tudo está fora do seu controle, querido, ele está rigorosamente no controle de Deus. Então, querido, ele é o Deus que tudo vê. Hebreus capítulo 13, Hebreus capítulo 4, versículo 13, diz assim: nada em toda a criação está oculto aos olhos de Deus. Tudo está descoberto e exposto diante dos olhos daquele a quem havemos de prestar contas. Tudo está descoberto e exposto. Tudo, querido. Nada está oculto aos olhos de Deus. Ele fala assim, em toda a criação. Deus vê, querido. Deus está vendo a situação que você está enfrentando. Deus está vendo se a tua despensa está vazia. Deus está vendo se está faltando dinheiro. Deus está vendo se nessa situação você perdeu seu emprego. Deus está vendo se nessa situação que nós estamos enfrentando o seu problema emocional está aflorado. Deus está vendo se a sua mente não está bem. Deus está vendo, querido. Deus está vendo e Ele está olhando para você. A Bíblia diz que tudo está descoberto e exposto diante dos olhos de Deus. Diante dos olhos de Deus. Então, querido, a primeira coisa que nós aprendemos nesse texto é que os olhos, como chama de fogo, estão atentos para a nossa vida. Estão atentos para a humanidade. Estão atentos para você, querido. Guarde isso no teu coração. Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo. Ele é o Deus que tudo vê. Outra coisa. E os pés semelhantes ao bronze polido. 1 Coríntios capítulo 15, versículo 25 diz assim: porque convém que ele reine, até que haja posto todos os inimigos debaixo dos pés. A Bíblia diz aqui que não é um inimigo, não é uns inimigos, mas todos os inimigos. Pés semelhante ao bronze polido, que ele fala da força dos pés do Senhor. E eu queria que você guardasse isso no seu coração. Seu andar é poderoso, o andar do Senhor é poderoso. Seu andar é poderoso e o inimigo está debaixo dos seus pés. Guarde isso no seu coração e escreva aí. O seu andar é poderoso e o inimigo está debaixo dos seus pés. Esse versículo é maravilhoso, querido. Porque convém que ele reine até que haja posto todos os inimigos debaixo dos seus pés. Você pode estar achando, querido, que o inimigo tem se levantado contra a sua vida, contra a sua casa, contra a sua família. Então, querido, quando Deus direciona essa carta para a igreja de Tiatira, ele já começa dizendo: eu estou vendo a tua aflição. E fique tranquilo, porque os seus inimigos estão debaixo dos meus pés. Eu sou Deus que vim para vencer. Eu é que marcho à sua frente. Eu é que venço as suas batalhas. Toda vez, querido, quando Jesus fala, quando a Bíblia fala dos pés do Senhor, como bronze polido fala de força. Já viu um exército inteiro, quando marcha em direção ao seu objetivo, a terra treme. E eu quero te dizer uma coisa, querido, a terra vai tremer quando Jesus se levantar do trono. Porque é para abençoar a sua vida. A terra vai tremer quando ele se levantar do trono. A terra treme, querido, quando ele se levanta do trono, porque é para abençoar a sua vida. Então, nesse primeiro
versículo nós aprendemos aqui, querido, e nós falamos que Jesus está do nosso lado. Ele é o Filho de Deus, e Ele tem olhos como chama de fogo. Ele vê o seu problema, Ele vê a sua dificuldade, e Ele é o Deus que anda. Ele é poderoso para andar e colocar o inimigo debaixo dos seus pés. Segunda coisa, versículo 19, vai dizer o seguinte: conheço as tuas obras, o teu amor, a tua fé, o teu serviço, a tua perseverança e as tuas últimas obras, mais numerosas do que as primeiras. Jesus faz aqui, querido, alguns elogios para essa igreja. Ele fala que essa igreja, ele fala que essa igreja é uma igreja que tem amor. Ele fala que essa igreja é uma igreja que tem fé. Ele fala que essa igreja é uma igreja que é perseverante. E olha que coisa maravilhosa, ele fala assim, olha, as tuas últimas obras mais numerosas do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que avançava. Era uma igreja que marchava. Era uma igreja que prosseguia. As últimas obras eram maiores do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que não era fria, era uma igreja fervorosa, era uma igreja que não se contentava com pouco. Era uma igreja, querido, que queria sempre crescer mais. Ele fala aqui, olha, mais numerosas eram as suas obras no final do que as primeiras. Ou seja, era uma igreja que avançava. Era uma igreja que prosseguia em avançar no reino de Deus. Mas 3 coisas eu quero destacar desse versículo. Era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que tinha fé e era uma igreja que era perseverante. 1 João capítulo 4, versículo 7 diz assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Aquele que ama é nascido de Deus e conhece a Deus. Essa era uma igreja que tinha amor, era uma igreja que conhecia a Deus. Deus te chama nessa noite para conhecer a Ele, para ter intimidade com Ele. Esse versículo de 1 João é maravilhoso porque fala assim: amados, amemos uns aos outros, pois o amor procede de Deus. Então, querido, essa igreja é uma igreja que tinha amor. Que você venha ter amor na sua vida, na sua caminhada, nesse tempo que nós estamos enfrentando. Essa igreja era uma igreja que tinha fé. Hebreus capítulo 11, versículo 1 diz assim: ora, a fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Isso é fé. Você pode estar vendo a gente passar por essa pandemia, muitas pessoas estão desesperadas porque não tem o pão para comer, muitas pessoas tinham que sair de casa todos os dias para conseguir o seu sustento e não estão vendo solução. Deus traz uma palavra para você: olha, tenha fé. Essa igreja aqui era uma igreja que tinha fé. A fé é a certeza daquilo que esperamos e a prova das coisas que não vemos. Você pode não estar vendo, querido, mas tenha fé, porque a tua vitória está lá na frente. Amém? Outra coisa que Jesus via nessa igreja era uma igreja perseverante. Gálatas capítulo 6, versículo 9 diz assim: e não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos e não desanimaremos. E não nos cansemos de fazer o bem, pois no tempo próprio colheremos, se não desanimarmos. Não desanime, querido. Persevere. Como eu falei, essa era uma igreja perseverante. Era uma igreja que não se contentava só com as primeiras obras, mas as últimas obras eram mais numerosas e importantes do que as primeiras. Era uma igreja perseverante. Então guarde isso na sua vida: amor, fé e perseverança. 1 Pedro capítulo 4 diz uma coisa muito interessante que fala assim: sobretudo amem-se sinceramente uns aos outros, porque o amor perdoa muitíssimos pecados. O amor tem poder para perdoar os seus pecados, querido. Amém? Glória a Deus. Dito isto, nós falamos aqui de uma palavra de encorajamento, daquilo que Deus tem falado para a sua igreja. Falamos que essa igreja é uma igreja de amor, uma igreja de fé, uma igreja de perseverança. Mas nós vamos falar agora do tema central da carta que Jesus direciona à igreja que estava em Tiatira. Ele diz aqui, olha, versículo 20, acompanha comigo: tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine,
mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Dê-lhe tempo para que se arrependesse, e ela, todavia, não quer arrepender-se da sua prostituição. Eis que a prostra de cama, bem como em grande tribulação os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão que eu sou aquele que sonda mentes e corações, e vos darei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quanto não têm essa doutrina, e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós, tão somente conservai o que tendes, até que eu venha. Aqui, querido, fala do tema central dessa carta. Jesus, ele dá uma palavra de encorajamento à igreja. Jesus faz elogios à igreja, mas ele fala assim, olha, tenho porém contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesmo se declara profetiza. Terceira coisa, querido, a influência de Jezabel na igreja era uma influência muito forte. Alguns historiadores dizem que essa Jezabel aqui dessa carta era uma mulher real. Que essa Jezabel dessa carta era uma mulher verdadeira. Mas eu vou consentir aqui com a maioria das interpretações que dizem que quando Jesus fala de Jezabel, ele está se referindo à mulher de Acabe, a mulher que se casou com Acabe lá na história de 1 Reis, capítulo 16. Jezabel era uma princesa, querido, de um povo pagão, e ela se casa com Acabe. E a Bíblia nos diz, querido, que essa mulher, Jezabel, essa princesa, quando ela se casa com Acabe, um rei que não fez o que era bom aos olhos do Senhor, ele já era alguém propenso ao mal, e Acabe se une com essa mulher, e o que essa mulher faz? Ela faz o seguinte, olha, eu não quero somente adoração ao Deus de Israel em Israel. Eu quero levar para Israel os meus deuses. E ela levou Baal para ser adorado no meio do povo. E ela começou a levantar altares. Ela começou a levantar templos em Israel para que o povo adorasse também a Baal e não somente a Jeová, não somente ao Deus, a Elohim, a Yahvé, né? Então, querido, essa mulher, ela levou a idolatria, olha a idolatria aqui de novo, assim como nós aprendemos na carta passada, a idolatria entrando no meio do povo de Deus. E é interessante, querido, quando Jesus vai falando sobre idolatria, para essas cartas, ele fala de uma idolatria que não é uma idolatria fora da igreja, não é uma idolatria de um povo diferente, não é uma idolatria de uma igreja e de uma denominação diferente, é a idolatria do povo de Deus. E eu queria relembrar com você, abre a sua Bíblia lá em Êxodo, capítulo 32, segundo livro da Bíblia, Êxodo, capítulo 32. Vamos só relembrar aqui qual é o princípio da idolatria que Jesus aborda também nessa carta. Êxodo, capítulo 32, versículo 1 até o 5, diz assim: Mas vendo o povo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: Levanta-te, faze-nos deuses que vão adiante de nós. Pois quanto a este Moisés, o homem que nos tirou do Egito, não sabemos o que lhe será sucedido. Disse-lhes Arão: Tirai as argolas de ouro das orelhas das vossas mulheres, vossos filhos e vossas filhas, e trazei-mas. E então todo o povo tirou das orelhas as argolas e as trouxe a Arão. Este, recebendo-as das mãos, trabalhou o ouro com buril e fez dele um bezerro fundido. Então disseram: São estes, ó Israel, os teus deuses que te tiraram da terra do Egito. Arão, vendo isso, edificou o altar diante dele e, apregoando, disse: Amanhã será festa ao Senhor. Quando nós falamos de idolatria na igreja de Tiatira, e nós falamos também da igreja de Pérgamo, na semana passada nós falamos sobre esses versículos de Êxodo,
E nós vemos aqui o princípio da idolatria. Nós vemos que Moisés ficou no monte 40 dias e 40 noites e o povo não quis subir ao monte para encontrar com Deus. E pelo fato de Moisés estar no monte muito tempo, o povo começou a duvidar, o povo começou a perder a fé. E chegaram para: olha, Arão, você precisa fazer deuses para nós. Você precisa fazer uma escultura para que nós possamos adorar. E é interessante que o povo fala assim para Arão: levante-te e faze-nos deuses que vão adiante de nós. Essa palavra deuses aqui no hebraico, no original, fala assim, Elohim. Está falando de Deus. E é engraçado que esse Elohim aqui é o mesmo Elohim lá de Gênesis capítulo 1, quando fala assim: no início Deus criou os céus e a terra. Ou seja, no início Elohim criou os céus e a terra. Aí você pode falar assim: Augusto, mas quer dizer que o Elohim, o nosso Deus que criou os céus e a terra, é o mesmo Elohim, o Deus, que o povo de Israel estava pedindo para fazer uma imagem? E lá no versículo 5 nós vemos que Arão, depois de fazer, edificar o altar e fazer essa imagem, ele fala assim: amanhã será festa ao Senhor. Senhor aqui no original fala assim, Yahvé. Se eles criaram, querido, uma imagem, se eles criaram um Deus, se eles criaram um bezerro, como que eles iam adorar o Senhor? Na verdade, querido, o povo de Israel, eles não estavam querendo adorar um outro Deus. Eles estavam querendo adorar o mesmo Deus, mas da sua forma. E aí eles criaram um bezerro de ouro para adorar ao Deus dos céus, mas a sua própria imagem. Ou seja, eles moldaram Deus àquilo que eles quisessem que fosse. Esse é o princípio de toda a idolatria. É moldar Deus da forma que eu quero que ele seja. E aí, querido, nós deixamos entrar esse mal dentro da igreja. E Jezabel representava a mesma coisa. O que Jezabel fez? Quando ela se casou com Acabe, a primeira coisa que ela fez: olha, a partir de hoje, vocês não vão adorar só a Yahvé. Vocês vão adorar também a Baal. Ou seja, ela estava introduzindo no meio do povo de Deus um culto a um Deus diferente. Eles não deixaram, a igreja de Tiatira não deixou de ser igreja. Não deixou de ser uma igreja que servia a Deus, mas que estava deixando entrar no seio dela a idolatria. E ele fala de uma mulher chamada Jezabel. Jezabel aqui, querido, fala de idolatria, fala de prostituição. O que é prostituição na Bíblia? Prostituição, querido, fala de você deixar deuses estranhos entrar no seio da igreja. Os deuses, o Deus Baal, ele tinha o mesmo direito do Deus de Israel. E esse foi um grande erro que a igreja de Tiatira cometeu. Ela estava misturando, ela estava moldando o Deus ao seu bel prazer. Apesar de ser uma igreja que tinha amor, apesar de ser uma igreja que tinha fé, apesar de ser uma igreja perseverante, apesar das suas obras serem maiores e mais numerosas do que as primeiras, ela estava se tornando uma igreja que estava moldando Deus à sua maneira. O que nós temos visto hoje, querido, é que as pessoas estão moldando Deus à sua maneira. E esse é o tema central dessa carta. E em terceiro lugar, como nós falamos, a influência de Jezabel tem entrado dentro da nossa vida. Tem entrado dentro da igreja. A idolatria tem entrado dentro da nossa casa. Como, Augusto? Nós estamos moldando Deus à nossa maneira, à nossa forma. E não é dessa forma. Deus, querido, é que deve reger a nossa vida. E outra coisa que ele fala muito interessante aqui, é que ele fala assim: olha, tenho porém contra ti o tolerares. A ação, ou melhor, a inação sendo abordada por Jesus. O problema que nós devemos prestar atenção nessa carta aqui, o real problema é Jezabel e a tolerância. Guarde essa palavra no seu coração. Tolerância. Algumas traduções vão dizer: você tolera. Vamos ler de novo, olha. Tenho, porém, contra ti que você tolera Jezabel. Ou seja, você tolera a idolatria. A palavra grega é eal, que o seu significado pode ser expressado que você permite, ou você admite, ou você não proíbe, ou você não coloca um fim. Então, querido,
nós temos tolerado algumas coisas. Nós temos permitido algumas coisas. Nós temos admitido muitas coisas. O que a igreja de Tiatira estava tolerando? A igreja de Tiatira estava tolerando as influências mundanas. A igreja de Tiatira estava tolerando a idolatria. A igreja de Tiatira estava tolerando os ensinamentos errados, ou seja, moldamos a palavra ao nosso bel prazer. Nós temos tolerado, querido, as influências mundanas. Nós temos visto que o mundo tem entrado dentro da igreja. Nós temos visto nas redes sociais que as pessoas não se importam mais de sair de um culto e sai do culto e diz: eu adorei a Deus, eu louvei o nome do Senhor, eu exaltei o seu nome, eu engrandeci o seu nome, mas sai dali e não vê problema em ir para um bar, em ir para uma festa, em ir para uma festa fantasia, em tomar uma bebida alcoólica, em se prostituir. Os namorados não adoram a Deus, dizem que adoram a Deus na igreja, mas saem dali e cometem fornicação, não vivem um namoro santo. Isso tudo é tolerar Jezabel, isso tudo é tolerar a idolatria, isso tudo é tolerar a influência do mundo. Saem da igreja e misturam o santo com o profano. Saem da igreja e não se importam de tirar uma foto com uma bebida na mão. Deus, querido, Ele tem ciúme de você, Ele quer você exclusivamente para Ele. Ele quer a sua casa exclusivamente para Ele. Deus não tolera mais. Eu vou fazer um trocadilho aqui. Nós estamos tolerando um pecado dentro da nossa vida e da nossa casa, mas Deus não tolera mais uma igreja que está se mancomunando com o pecado, querido. Está deixando o pecado entrar dentro da igreja, dentro da casa. É assim que muitos casamentos estão sendo desfeitos. É assim que muitos relacionamentos de pais com os filhos estão sendo desfeitos. É dessa forma, porque nós temos tolerado o pecado. É normal. É normal eu namorar hoje e ter relacionamento com a namorada, ter relacionamento com o namorado. É normal não ter uma vida santa. É normal eu macular a minha casa com uma bebida alcoólica. É normal eu macular a minha casa com coisas, com filmes errados entrando dentro dela. É normal fazer várias e várias coisas. É assim, querido, que nós temos tolerado o pecado. Ensinamentos errados têm entrado dentro da igreja. A Bíblia diz aqui que Jezabel, querido, olha, assim mesmo se declara profetiza. Nós temos deixado profetisas e profetas entrarem dentro da nossa casa sem ser profetas de Deus. Ensinamentos errados. A Bíblia diz aqui, olha, que essa mulher, que esse ensinamento, ele seduz os servos do Senhor. Nós temos sido seduzidos por ensinamentos errados. O que nós temos que fazer, querido, é se alimentar da palavra. Não permitir que o pecado entre. Quantos e quantos cantores, me desculpe falar isso aqui, mas nós temos visto notícias, cantores que antes cantavam para Jesus e hoje dizem, não, que eu posso fazer isso, que eu posso fazer aquilo, porque é normal. Jesus não condena. Jesus condena sim, querido. Ele quer uma igreja santa, lavada e remida no sangue dele. Uma igreja que não se contamina com o pecado. Uma igreja que não tolera Jezabel. Uma igreja que não tolera ensinamento errado. Uma igreja que não tolera a idolatria. O que é idolatria? É moldar Deus ao seu bel prazer. E eu não moldo Deus, querido. É Deus que me molda. É o molde dele na minha vida. É o Espírito Santo dele na minha vida, na minha casa. Sobre a minha filha, sobre a minha esposa, sobre o meu lar. É ele que rege os controles da minha casa. Então, querido, esse é o tema central dessa carta. Nós temos deixado entrar a idolatria, o adultério, e tem destruído as famílias. Amém? Mas o Senhor Jesus, querido, ele fala uma coisa maravilhosa. Ele fala o seguinte, lá no versículo 26, ele fala assim, ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Ao vencedor que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Quando fala aqui nações, querido, fala que Deus vai te dar autoridade sobre o nosso bairro, sobre o Bom Sucesso. Deus vai te dar autoridade sobre o nosso bairro.
Deus vai te dar autoridade sobre a nossa cidade. Deus vai te dar autoridade sobre o nosso país. E é isso que nós temos que declarar. É isso que nós temos que profetizar. Deus nos dê autoridade para estender as nossas mãos sobre a nossa cidade, sobre o nosso país, sobre o bom sucesso e clamar que a salvação venha sobre esse lugar. Que a salvação venha sobre o bom sucesso. Que a salvação venha sobre o nosso país. Nos dê autoridade, Senhor, sobre a nossa casa. Nos dê autoridade sobre a nossa família. Casamentos não podem mais ser desfeitos. Famílias não podem mais ser destruídas. Deus vai te dar autoridade. Amém? Salmo capítulo 51 diz assim, versículo 4 ao 9 diz assim: contra ti, só contra ti, pequei. Faça essa oração comigo nessa noite. Contra ti, só contra ti, pequei. E fiz o que tu reprovas, de modo que justa é a tua presença, e tens razão em condenar-me. Sei que sou pecador desde que nasci, sim, desde que me concebeu minha mãe. Sei que desejas a verdade no íntimo, e no coração me ensinas a sabedoria. E eu profetizo essas palavras sobre a sua vida. Purifica-me com isopo, e ficarei puro. Lava-me, e mais branco do que a neve serei. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. E os ossos que esmagaste exultarão. Esconde o rosto dos meus pecados e apaga todas as minhas iniquidades. Você precisa, querido, cantar de novo. Você precisa louvar de novo na sua casa. Olha o que ele diz aqui, olha. Faze-me ouvir de novo júbilo e alegria. Você precisa ter alegria na sua casa. Você precisa ter alegria com a sua família. Alegria de sentar, de ver um filme, de conversar, de almoçar junto. Nós temos que profetizar isso para o nosso bom sucesso, para a nossa cidade. Quantas e quantas famílias, queridos, estão sendo destruídas. Eu queria profetizar isso para você. Versículo 26 diz: ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. E com cetro de ferro as regerá e as reduzirá a pedaços, como se fossem objetos de barro. Sabe o que Deus está dizendo aqui, querido? Que você vai ser usado para destruir o cetro do pecado. Você vai ser usado para destruir aquilo que faz mal. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. Então eu profetizo, querido, sobre a sua vida, autoridade sobre as nações. E no nosso contexto aqui, eu profetizo sobre a sua vida autoridade sobre o bom sucesso. Autoridade sobre o nosso país. Autoridade sobre o mundo. Autoridade sobre as nações. Vamos repreender a idolatria do meio da igreja. Que idolatria? Não é Deus, não é nós que moldamos Deus, querido. É Deus que molda a nossa vida. Amém? Eu queria que você nessa noite louvasse a Deus comigo. Hoje está aqui minha filhota, né? Ela quis fazer a live comigo. Está aqui minha filhota, está um pouquinho vergonhosa, mas ela vai louvar a Deus comigo. Nós vamos louvar o nome do Senhor. E eu queria que você, querido, nessa noite, chamasse o Senhor Jesus para dentro da sua casa. Chamasse o Senhor Jesus para dentro da sua família. Chamasse o Senhor Jesus para o seu ministério. Vamos chamar o Senhor para a nossa vida, querido. Para o nosso lar. Eu, com todos os problemas e defeitos que eu tenho, eu creio que Jesus está na minha casa. Com todos os defeitos que eu sei que eu tenho, eu quando entro dentro da minha casa eu sinto paz. Eu tenho prazer de vir para casa. Quando eu estou no trabalho, eu conto as horas, falo, Senhor, tomara chegar a hora de ir para minha casa, deitar na minha cama, de deitar na cama das minhas filhas e ver um filme com elas. Então chame o Senhor Jesus para trazer paz sobre o seu lar, querido. Para trazer paz sobre a sua família, para trazer paz sobre o seu ministério. Em nome de Jesus. Então, onde você estiver, nós vamos louvar a Deus nessa noite. E chame o Senhor para a sua casa em nome de Jesus. Amém? Vamos louvar o nome de Jesus. Glória a Deus.
Podes me ver, podes me ouvir. Tô te esperando no meu quarto pra te contar os meus segredos, pra te contar o quanto eu te amo. Tô ansioso pra te ver, esperando você vir pra mim, ansiando te tocar, tocar você. Um dia sem você é como a morte pra mim, pois não sei viver sem você aqui, porque com você então eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Peça para o Senhor Jesus tomar a chave da sua casa, querido. Aleluia. Dou ela pra você. Entregue para o Senhor Jesus a chave da sua casa. Aleluia. Oh, aleluia, Deus. Porque diga assim, querido. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Aleluia. Os dias sem você é como a morte pra mim, pois eu sei viver com você aqui, porque com você então Aleluia. eu posso ser. Vem aqui e faça do meu quarto o seu quarto também, e do meu coração uma casa pra você. Toma minha chave, não precisa fazer cópia, dou ela pra você. Aleluia. Dou ela pra você, porque Aleluia, Deus. eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Porque eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Eu amo Jesus. Oi, Jesus. Oi, Jesus. Podes me ver, podes me ouvir. Aleluia. Amém. Vou deixar, querido, o louvor cantando. E enquanto o louvor vai cantando, eu queria orar pela sua vida, pela sua casa, pelo seu ministério. Aí, querido, aonde você estiver, querido, convide Jesus para entrar na sua casa. Senhor Deus e Pai, Deus, nós estamos aqui nessa noite, Deus. E eu estou aqui, Pai, do lado da minha filha, que está representando a minha família. Deus, eu também oro, Pai, pelas famílias de bom sucesso. Eu oro pela minha casa e pelas casas desse lugar, Senhor. Eu oro, Deus, pelas famílias de bom sucesso, Deus. A igreja de Tiatira, Senhor, era uma igreja que tinha amor, que tinha fé, que era perseverante, mas ela também tentava moldar, Pai, o Senhor da forma que ela queria. Deixou os ensinamentos de Jezabel entrar, Pai, dentro da igreja. Mas, Deus, nós repreendemos em nome de Jesus, ó Pai, os ensinamentos de Jezabel, a idolatria, nós repreendemos, Deus. E nós clamamos a Ti, Senhor. Ó Deus, ouvindo esse louvor, Pai, que o Senhor Jesus entre dentro da nossa casa, entre dentro da igreja, Pai. Entre dentro do nosso ministério, Senhor. Nós oramos a Ti, Deus. Nós oramos a Ti, Deus, pelas pessoas que estão sofrendo, Pai, com esse vírus maligno, Senhor. Com esse vírus terrível, Pai. Com esse vírus, Pai, que tem assolado famílias, Deus. Eu oro a Ti, Deus, e entrego nas Tuas mãos as famílias, Pai, que têm perdido entes queridos, Senhor.
Eu entrego nas tuas mãos, Pai, a família, Pai, do nosso conhecido Lalaco, Senhor, a sua esposa, os seus filhos, Deus, que também estão acometidos dessa doença, Pai. Oh Deus, que o Senhor Jesus, Pai, vá de encontro àquela família. Que o Senhor Jesus vá de encontro àquela casa, conforte aquela família, Senhor, que perdeu, Pai. Oh Deus, pessoas queridas, Senhor. Deus, vá de encontro àqueles, Pai, que também dentro da nossa igreja e aqui em Bom Sucesso, Senhor, oh Deus, se encontrarem em sua situação difícil, Pai, porque pegaram esse vírus, Deus. Toma o Marcelo nas tuas mãos, Deus. Toma o Ivan nas tuas mãos, ó Pai. Oh Deus, em nome de Jesus, Pai, toma a Priscila nas tuas mãos, Senhor. Oh Deus, toma essas famílias, Deus, toma a nossa casa. Nós repreendemos, Pai, em nome de Jesus, Pai. Oh Deus, esse vírus, Pai, maligno, Senhor. Assim como eu orei na semana passada, Pai, que o Senhor abrevie esse tempo, Pai. Oh Deus, que o Senhor venha trazer cura, Pai. Que o Senhor ilumine a mente dos médicos, Senhor. Oh Deus, para que venham fazer uma vacina, Senhor. E traga cura, Pai, sobre esse povo. Traga cura, Pai, sobre essa nação. Traga cura, Senhor, sobre o nosso país, Senhor. Deus, eu entrego, oh Deus, nas tuas mãos os nossos vereadores, o nosso prefeito, Pai, o nosso presidente, Deus. Muito, Pai, muitos estão criticando, Pai, mas nós entregamos nas tuas mãos, Pai, para que o Senhor ilumine, Pai, a mente dos nossos governantes, Pai, para que possamos todos juntos, Pai, sairmos dessa situação, Senhor. E eu entrego nas tuas mãos a nossa família, a nossa casa, Pai, em primeiro lugar. Oh Deus, Pai, que o Senhor venha entrar dentro do nosso lar. Quantas pessoas, Pai, ficando dentro de casa, estão deixando, Pai, a depressão entrar. Estão deixando, Pai, os perigos da mente, Pai, assolar a sua casa. Muitos estão pensando, Pai, até em tirar as suas vidas, Deus. Mas nós clamamos a Ti, Senhor, repreende o espírito da morte, ó Pai. Oh Deus, nós profetizamos que o Teu Espírito, Espírito de vida, Pai, entre dentro do nosso lar, entre dentro da nossa casa, Senhor. Nós profetizamos isso, Deus, em nome de Jesus. Eu profetizo sobre a Tua igreja, Pai. Amém. E sobre a nossa família, Deus. Vida, vida, Pai, e não morte. Em nome de Jesus. Todos aqueles que pegaram essa doença, Pai, eu te peço, Deus, tenha misericórdia, Senhor. Tenha misericórdia da minha família, das minhas filhas, da nossa casa. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Aleluia. Glória a Deus. Amém, querido? Eu profetizo sobre a sua vida. E assim como nós louvamos, que você venha pedir que o Senhor Jesus entre dentro do seu lar. Em nome de Jesus. Amém? Estenda as suas mãos aonde você estiver. Seja abençoado e receba a bênção do Senhor Jesus. Que o amor de Deus, que a graça do nosso Senhor Jesus e as doces consolações do Espírito Santo sejam derramados sobre a sua casa, sobre o seu trabalho, sobre os seus estudos, sobre a sua família. Eu profetizo a bênção do Senhor. Você tem uma semana de bênção e de vitória em nome de Jesus. Amém? Deus te abençoe, querido, em nome de Jesus. Glória a Deus.